Você sente que se esforça muito, batalha de verdade para viver a melhor vida possível, mas sempre acontece alguma coisa que te impede? Você tem notado que nas mais diversas áreas da sua vida, sabe, apesar de todo o seu esforço, as coisas simplesmente não avançam? Você tem a sensação, às vezes, de que uma força maior sempre te empurra de volta para o mesmo lugar em sua vida e você repete cenários já conhecidos? Se sim, cuidado, você pode estar se auto-sabotando. Eu sou Gerson Rodrigues e há mais de 26 anos trabalho com desenvolvimento humano. Já impactei mais de 200 mil vidas em processos como treinamentos, consultorias, mentorias, coaching, conteúdos online, enfim. Neste vídeo eu quero impactar de alguma maneira a sua vida. E para te ajudar a entender melhor a proposta, a pergunta é: o que é autossabotagem? Por que as pessoas, afinal de contas, se sabotam? A autossabotagem é um conjunto de comportamentos que criam empecilhos e barreiras, limitando uma pessoa ou mesmo impedindo-a de construir a vida ideal que ela tanto sonha e quer. Isso ocorre porque nossa mente inconsciente age de maneira oposta aos desejos e necessidades reais, que são criados de forma consciente nas nossas vidas, por meio de pensamentos negativos que geram atitudes igualmente negativas, que por sua vez sabotam nossos desejos e vontades. Segundo o psicólogo Stanley Rosner, coautor do livro O Ciclo da Autossabotagem, a maioria dos comportamentos autodestrutivos estão fora do domínio da consciência. É muito importante você entender isso aqui. Mas como explicar esse tipo de sentimento? Por que algumas pessoas, ainda que inconscientemente, acabam agindo contra si mesmas? Os estudos da psicologia relacionados ao tema demonstram que a autossabotagem pode ter origem em traumas vividos lá na infância ou mesmo na adolescência e até mesmo estar relacionado a traços de personalidade, vejam só, herdados no convívio com as pessoas responsáveis por nossas criações, nossos protetores, nossos pais, sejam eles biológicos ou não. Sabemos que cada pessoa recebe as informações e reage a elas de modo bastante peculiar, específico e distinto. Por isso, nem todo mundo sofre influência no campo psicológico assim. Contudo, indivíduos mais sensíveis se tornam vulneráveis a fatores externos. Isso inclui a comunicação verbal e também a comunicação não verbal com as pessoas mais próximas e principalmente aquelas que são as nossas primeiras referências de vida e comportamento, ou seja, os nossos protetores. Ainda que sem querer e sem ter conhecimento sobre as consequências de certos atos, nossos pais, avós, irmãos, professores acabam nos trazendo sentimentos como culpa, abandono, rejeição, fracasso, entre vários outros. E acabam, é claro, por desencadear a autossabotagem. A autossabotagem não causa apenas danos na sua vida e nas mais diversas áreas dela, vida pessoal, vida profissional. Esse tipo de comportamento é grave e pode desencadear doenças como ansiedade, depressão e até problemas físicos, como, por exemplo, obesidade, diabetes, cardiopatias. Vejam só, casos mais extremos de um comportamento autossabotador podem até mesmo fazer com que a pessoa se automutile como forma de punição para si próprio, para si próprias. Vejam que interessante, vejam que coisa desafiadora que é a mente humana, né, gente? Por isso é fundamental que a pessoa envolvida em algum tipo de crença limitante que chega ao ponto de influenciar suas decisões e atitudes diante de situações importantes, perceba a gravidade da situação e compreenda que este é um problema que deve ser tratado de forma séria e urgente. Ou seja, se você vem se auto-sabotando, você precisa tratar disso urgentemente.
Para isso, é preciso identificar a autossabotagem e, assim, agir de modo a evitar que o problema se agrave e traga muito mais prejuízo para a sua vida, porque a autossabotagem pode trazer grandes e enormes prejuízos para a sua história. Portanto, todos nós devemos ficar atentos aí aos comportamentos negativos recorrentes. Sabe aqueles comportamentos que todo mundo reclama que você pratica e você acha que não? Existem, é claro, vários tipos de autossabotagem. Eu vou citar aqui as mais recorrentes nos comportamentos das pessoas pelo mundo afora. Primeiro tipo, tentar ser autossuficiente o tempo todo. O autossabotador costuma ter o péssimo hábito de insistir em fazer tudo sozinho e querer dar conta das tarefas, responsabilidades, que acaba sobrecarregando, é claro, a si mesmo e prejudicando seus resultados na vida como um todo. A mania de centralizar tudo em si mesmo acaba fazendo com que o autossabotador não confie em mais ninguém. E isso, é claro, afasta as pessoas, gerando assim um ciclo vicioso, pois uma vez sozinho e sem apoio, ele vai concentrar em si mesmo, vai tentar ainda mais ser autossuficiente. Medo de errar constante é o segundo tipo de autossabotagem. O medo pode ser o nosso maior sabotador na vida, pois nos impede de tomar decisões e ir atrás das nossas vontades reais, dos nossos desejos, dos nossos sonhos e torná-los realidade. Claro que o medo tem uma função biológica importante e benéfica, pois é devido a ele que evitamos situações de perigo e de riscos reais ao longo de toda a vida. Todavia, quando não é bem administrado, o medo em excesso pode ser e é com certeza uma arma poderosa para a autossabotagem, principalmente quando se tratar do medo de errar, por exemplo, que impede que você assuma responsabilidades na sua vida. Ao deixar de acreditar na sua própria capacidade, por medo de que não consiga fazer o que tem que fazer e assim atingir o resultado desejado, você perde oportunidades o tempo todo na sua vida. Muitas delas preciosas, oportunidades, por exemplo, de aprendizado e crescimento que afetam inclusive o seu círculo de convivência social. O medo de errar é um claro sintoma de imaturidade emocional, pois, você sabe disso, somente crianças é que não sabem lidar com o erro. Afinal, ainda não tiveram seus córtex pré-frontais plenamente desenvolvidos. Pense nisso, reflita por um instante. Você tem medo de errar? Terceiro tipo de autossabotagem, comparar-se demais com os outros. Ao se comparar com as demais pessoas, você passa a desenvolver um sentimento de inferioridade. E essa é uma forma bastante eficaz de autossabotagem. Como a vida alheia parece ser sempre melhor e mais perfeita do que a nossa, tudo que for feito tenderá a ser insuficiente. E esse complexo de inferioridade acabará refletindo na capacidade real de você se desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente. Procrastinação é mais um tipo de autossabotagem muito praticado por seres humanos. É um comportamento que domina a vida de muitas pessoas por todo o planeta. Existem aquelas pessoas que procrastinam interruptamente, enquanto as decisões acabam sempre ficando para depois. Há também aquelas que, quando há algo para ser feito, adiam até o último instante, quando o prazo se aproxima perigosamente do fim, para então fazerem o que precisa, o que deve, o que tem que ser feito. Mas afinal, o que é procrastinação? Reflita por um momento. Desde os nossos ancestrais mais remotos, ela existe, ela sempre esteve presente no nosso comportamento. Imagine, por exemplo, um dos nossos ancestrais que vivia com sua prole em meio à savana africana, por exemplo, e que de repente sentisse a necessidade de caçar para alimentar a si e aos seus rebentos. Juntamente com seus parceiros, então, resolve fazer uma empreitada de caçada, preparam toda a estratégia em grupo e saem a campo com um único e principal objetivo, com um único planejamento em mente: trazer o alimento para casa. Acontece que, enquanto esse nosso ancestral saía para caçar, outros predadores também faziam o mesmo, outros predadores que eram muito mais poderosos que ele.
e de repente, num passe de mágica, ele deixava de ser caçador para se tornar caça. O que você acha? Ele mudava seus planos? Ele adiava a caçada para salvar a própria pele? Ele procrastinava a sua intenção inicial? É claro que sim. Já naquela época, nós procrastinávamos o tempo todo. Eu posso te garantir, então, que a procrastinação faz parte dos hábitos humanos desde muito tempo. Ela está em nós. Entretanto, nesta era, a procrastinação transformou-se em uma doença social, porque a maioria das pessoas procrastina o tempo todo tudo, adiando suas decisões e escolhas, desde as mais simples até as mais importantes, deixando suas próprias vidas presas nesse ciclo totalmente vicioso. Como consequência desse clássico autossabotador, há um aumento intenso de estresse e de ansiedade, pelo fato de que fazer mais coisas em menos tempo, afinal você ficou procrastinando, diminui as chances de você atingir seus objetivos e metas, é claro. Não é difícil perceber o quanto isso é nocivo. Você percebe? Por isso, ao notar que está procrastinando, é preciso acender o alerta, o sinal vermelho da autossabotagem na sua mente. E é fundamental que você faça isso para poder reverter esse quadro. Aliás, todos os autossabotadores precisam acender uma luz vermelha na sua tela mental. A pergunta que não quer calar é: como deixar de ser seu próprio inimigo? Existem várias formas de evitar práticas autossabotadoras ou mesmo se livrar da autossabotagem em estágios mais avançados. Para te ajudar e você deixar de ser seu pior inimigo durante a vida, eu vou compartilhar aqui uma lista de 5 passos muito simples. Passos que você pode praticar já, mas que eu tenho convicção irão mudar sua história e seus resultados. Você vai parar de ser seu pior inimigo. Vamos lá? Passo 1. Desenvolva seu autoconhecimento. Isso quer dizer trabalhar 4 dimensões muito importantes da sua relação consigo mesmo. Sua autoestima, que é o nível de amor que você sente por você. Seus níveis de autocontrole, que é a sua capacidade de controlar seus pensamentos, sentimentos e até comportamentos. Sua autoconsciência, que é o entendimento e compreensão sobre suas próprias forças e fraquezas. E seu nível de autoconfiança, que é o nível de confiança que você já desenvolveu em si mesmo, nas suas decisões, nas suas atitudes e condutas. A autossabotagem está intimamente ligada à falta de autoconhecimento. Por exemplo, pessoas com baixa estima, com falta de controle dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, com falta de entendimento claro sobre as próprias forças e fraquezas, com baixos níveis de confiança em si mesmas, irão com certeza sabotar o próprio sucesso ao longo da vida. Acho que fica claro isso, né? Fica fácil de entender. As pesquisas provam que pessoas com mais autoconhecimento lidam melhor consigo mesmas e, consequentemente, se sabotam menos. Segunda prática, mude sua relação com os erros e falhas. Quanto pior você lidar com seus erros e falhas, mais estará se auto-sabotando ao longo da vida. A autossabotagem é uma erva daninha que se prolifera no terreno fértil da dificuldade de uma pessoa em lidar com seus próprios erros e falhas. É isto mesmo que você ouviu. O primeiro passo para mudar essa relação é ter clareza sobre todos os erros e falhas que você cometeu ou comete até hoje na sua vida. Então faça o seguinte, pega papel e caneta e faça uma lista das suas cagadas. Isso mesmo que você ouviu. O segundo passo é aceitar que esses erros e falhas fazem parte da sua história e que representam com certeza o que você é hoje. E o terceiro passo é agradecer, é liberar gratidão real aos seus erros e falhas. Afinal, pensa por um instante. Você não seria quem é hoje se não fossem também por seus erros e por suas falhas cometidas. Terceiro passo para você vencer a autossabotagem, desenvolva sua inteligência emocional. Com certeza você já ouviu falar sobre a importância da inteligência emocional
nesta era em que estamos vivendo, em pleno século XXI. Resumidamente, inteligência emocional é a sua habilidade em lidar com suas próprias emoções e com as emoções das outras pessoas. Pessoas emocionalmente imaturas desenvolvem processos de autossabotagem muito consolidados. Afinal, não possuem equilíbrio, domínio das emoções. Não há como a autossabotagem prosperar em indivíduos que já possuem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Quarto passo para você vencer a autossabotagem: tome consciência dos seus sabotadores internos. As pesquisas indicam que a maioria dos nossos sabotadores estão em nível inconsciente, lá no porão da sua mente. Ora, não há como lidar com algo que está fora do nível da consciência na sua vida. Como alguém pode tomar consciência dos seus sabotadores internos? Essa é uma pergunta importante. Simples, basta observar seus próprios comportamentos recorrentes que geram dor na sua vida. Por exemplo, se uma pessoa sempre recupera o peso perdido, mesmo após longos períodos de dietas, exercícios físicos, sacrifícios, ela com certeza tem um sabotador interno. É preciso então identificá-lo para poder se livrar dele completamente. Quinto e último passo para você lidar com seus sabotadores internos: identifique os ganhos secundários dos seus comportamentos sabotadores. Voltando ao exemplo da pessoa que sempre retorna para seu peso original, mesmo passando por um período intenso de sacrifícios para perder peso, é correto afirmar que esse padrão sabotador que afeta a sua vida traz um ganho secundário. E o que é um ganho secundário? É o ganho que está por trás do comportamento sabotador. Existem duas forças apenas que movem as pessoas, duas forças motivacionais: a aproximação do prazer, o afastamento da dor. Toda a estrutura motivacional do nosso sistema nervoso está centrada nessas duas forças. Um comportamento sabotador tem um ganho secundário, ou seja, um prazer gerado, normalmente um prazer no curto prazo, que faz com que ele se perpetue, com que ele se mantenha no tempo. Só é possível vencer um sabotador interno inconsciente se descobrirmos o ganho secundário que ele gera. Ele sempre gera um ganho secundário. A autossabotagem está presente em todas as pessoas. É claro, algumas sofrem mais do que as outras, pois são dominadas por comportamentos sabotadores. Quais são os sabotadores que mais afetam a sua vida? Pare para refletir. Pense por um instante. Quando você vai implantar os 5 passos que acabei de compartilhar com você aqui neste vídeo para se livrar desses carcereiros que te aprisionam há tanto tempo? Gostou do vídeo? Se sim, compartilha com as pessoas que você ama, para que elas também possam se libertar dessas prisões, possam se libertar dos seus sabotadores internos de uma vez por todas. Se inscreva aqui no meu canal para que você receba meu conteúdo continuamente, semanalmente e principalmente seja livre.